Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês, queridos? Amém? Amém. É que vocês sentam muito lá para trás, né? Daí fica uma distância que eu quase não escuto vocês. Mas que bom que vocês estão bem. Para mim é uma alegria estar aí novamente, né, com vocês após 2 semanas. Aí o Lucas comentou aqui, a gente fica uma semana sem vir, né? É estranho, parece que passou muito tempo, né? Então, uma semana, 2, então nem se fale, né? Então, 2 semanas que a gente tirou aí alguns dias de férias, mas esse mês, né, é o mês que o pessoal viaja mais, né? Dá uma passeada, férias escolares, né, e tudo mais. Então, a gente sabe que esse é um mês um pouquinho mais fraco assim de presença, de participação. Mas nós louvamos a Deus porque estamos aqui e estamos finalizando então, né, essa série de mensagens intitulada Salmos, a Voz do Coração. E nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com vocês um salmo que é muito especial assim para mim, né? O Salmo 40. E provavelmente você também já deve ter ouvido lido, né, algumas vezes esse salmo, talvez até ouvido alguma exposição, né, deste texto bíblico, e nós faremos a leitura dele. Salmo 40, diz assim o texto: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, e jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são numerosas demais, mais que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ficamos gratos a Deus quando fazemos a leitura de um salmo tão especial, que ressalta a grande salvação do Senhor, que nos mostra que nós não estamos sozinhos, mas nós podemos confiar no Senhor, que no tempo devido o Senhor há de nos atender, há de responder às nossas orações, porque é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos mantém de pé.
E nós te damos graças por isso, porque essa também é a nossa experiência, Senhor. Nós temos percebido, temos sido alvos também da sua graça e da sua bondade. A sua graça e a sua bondade têm nos seguido, como nós cantamos na canção anterior, Deus. Por isso, nós clamamos a tua bênção neste momento, para que possamos compreender e extrair daqui lições para as nossas vidas, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, este salmo que nós acabamos de ler, na verdade, o contexto dele é desconhecido. Nós não sabemos aonde Davi estava quando ele compôs esse salmo. Às vezes o contexto é bem objetivo, nós já fizemos aqui a exposição de alguns salmos, né, que o contexto é bem específico, a situação é bem específica. A gente não sabe em que momento da história de Davi é esse, a gente não sabe se ele está apenas contemplando o seu passado, se ele está fazendo uma reflexão da sua vida. A gente não sabe se ele acabara, né, de sair aí de uma arapuca armada por algum inimigo. A gente não sabe se ele tinha acabado de sair de uma circunstância que ele mesmo causou para a sua vida. No entanto, aqui está esse salmo. O que chama a atenção desse salmo também é que, se você for fazer uma análise, né, da sua composição, ele aparentemente é uma mescla de salmos. Então, quando a gente lê o Salmo 40, a impressão que a gente tem é que é um salmo. Mas quando a gente olha para alguns detalhes, a gente percebe que ele é um compilado de escritos. A maioria dos comentadores dizem que pelo menos há a junção de 2 salmos aqui, né, de 2 salmos, 2 circunstâncias diferentes. Por exemplo, a gente leu aqui o versículo 1, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. Esse texto vai até o versículo 10. Quando chega no 11, o 11 diz: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade, não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram. A impressão é que ele entra num loop, né? Então ele faz aqui um salmo de ação de graças pela libertação do Senhor, porque ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. E de repente ele entra aqui já no versículo 11, uma espécie de salmo de súplica individual, que a gente chama. Então existem categorias: salmos de ação de graça, salmos dos degraus, como a gente já falou aqui, salmos de súplica, salmos de lamúria, né? A gente tem vários tipos de salmos. E aqui a gente tem esses 2, pelo menos, né? Ação de graças e junto com ele um salmo aqui de súplica individual. Mas mais do que isso, tem algo mais curioso ainda, porque do versículo 13 ao 17, quem utiliza aqui o Ctrl+C, Ctrl+V? Quem conhece essa? Vocês fazem muito isso, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Então, esses versículos do 13 ao 17 é um Ctrl+C, Ctrl+V do Salmo 70. Se você pegar o Salmo 70, é exatamente as mesmas palavras que está aqui. Então dá a impressão que aconteceu ficou 2 vezes, duplicado o salmo, né? É um salmo, dos versículos 13 para frente ali, é exatamente o Salmo 70, né? Você pode depois comprovar isso que eu estou falando. Então, o que acontece é que os salmos, apesar de não ter um contexto aqui exato do porquê que Davi escreveu esse salmo, a gente sabe que os salmos ele tem a ver com os momentos da história do povo de Deus. Então você tem salmos de Moisés, né, você tem salmos ali da escola levítica, né, do pessoal do louvor, né, como a gente fala, daqueles que preparavam a casa do Senhor, daqueles que eram os oficiais da casa do Senhor. Eles escrevem salmos e eu acho assim maravilhoso porque, como nós falamos, os salmos eles são canções. Mas, para além das canções, eles também são exposições, não apenas da jornada terrena, histórica do povo de Israel, mas é sobre a jornada da alma. Então, os salmos eles desvendam como é que estava o coração
daqueles que compilaram esses salmos naquele momento, determinado momento da história. Porque a gente, principalmente curitibano, que é um pouquinho mais fechado, né? Que é mais reservado, né? Aquela coisa mais introspectivo, ele não gosta muito de dar bom dia, de dar boa tarde, ele não gosta muito de... É sim, verdade isso daí, dos curitibanos? Quem não é curitibano aqui, quero ver? É verdade isso? Os curitibanos são assim? São meio xarope assim mesmo? Não gostam de conversar muito? Tem os curitibanos que saem fora dessa. Eu, por exemplo, sou curitibano, mas eu gosto de falar, gosto de conversar, gosto de tomar um café, tudo mais, né? Mas a ideia assim, é que a gente pode passar a nossa história e perceba, se você tem um relacionamento, se você está na igreja, se você está lá na tua casa com os teus familiares ou com o teu cônjuge, enfim, é verdade ou não é que muitas etapas, muitas fases da história, da vida familiar de vocês, né, da vida ali relacional, elas não contemplam a exposição dos seus sentimentos, daquilo que está no teu coração. Não é verdade? Quantas vezes você esteve ali convivendo com pessoas, mas aquelas pessoas que estão convivendo com você não sabem o que está acontecendo. Elas não conseguem saber o que você está sentindo, elas não conseguem perceber como que você está reagindo a determinadas circunstâncias que você está enfrentando. Então nós temos muito essa questão assim de deixar para dentro aquilo que eu sinto porque é algo meu. Isso vai se tornando um problema. Porque você fala assim, eu não vou compartilhar as coisas do meu coração, os meus sentimentos, porque isso diz respeito a mim. Então o que acontece comigo não tem nada a ver com você. E se fosse verdade isso, ok. Mas o problema é que aquilo que a gente pensa que guarda em palavras, a gente começa a demonstrar com atitudes. Então, essa é uma grande questão que a gente pode aprender com os salmos. Se você não encontrou alguém de confiança para você partilhar a sua vida, para você contar a sua história, pelo menos faça isso com Deus. Pelo menos compartilhe com Deus. Pelo menos conte a sua história para Deus. E daí você pode pensar, mas nem precisa, porque Deus já sabe tudo. Ele sabe, mas qual que é o problema de você falar também? Esse tipo de relação, às vezes, acontece de pais para filhos, né? Muitas vezes os filhos vêm te contar uma coisa que você já sabe. Você viu, você já observou aquilo. E aí, qual que é a regra? Faça aquela cara de espanto, né? Nossa, sério? Puxa, que bacana. Você já sabia daquilo. Acontece que o que está acontecendo ali, essa abertura do coração, é mais importante do que se você já sabe ou não. E, aliás, essa é a recomendação. Todas as suas demandas, leve a Deus em oração. E quando nós levamos a Deus em oração, não é para que Deus saiba o que está acontecendo com a nossa vida. Deus já sabe. Mas é que a gente leva a Deus em oração, a gente expõe o nosso coração a Deus, não é para Deus saber, é para a gente compreender qual é a vontade de Deus para aquele momento que a gente está passando. Então, os salmos, eles são muito ricos por causa disso. Tem a história do povo de Israel, você vai lembrar, o povo foi cativo no Egito, lá eles ficaram por mais de 400 anos escravos, foram libertos de maneira miraculosa, foram tirados de lá, e aí tinha toda aquela saga do povo obedecendo a Deus, sendo recompensado, daqui a pouco o povo desobedecia a Deus, aí vinha juízo sobre o povo, e assim vai vindo a saga, a história de Deus e a história do povo de Deus. Mas os detalhes dessa história a gente consegue observar quando a gente lê os Salmos. E os Salmos, o valor deles não é porque ele foi escrito e foi inspirado, está na Bíblia, essas histórias de Davi, mas é porque essas histórias de Davi são a nossa história também hoje. Então, a gente se identifica com os salmos que a gente lê. E quer ver, se você olha aqui, essa jornada da alma do Salmo 40, ele vai dizer o seguinte: esperei confiantemente no Senhor,
ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Você já clamou, já precisou alguma vez do socorro divino? Já chegou aquele momento que você falou assim, rapaz, não tem agora, se Deus não me ajudar aqui, se Deus não intervir agora, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Você já chegou nessa situação? A gente aprende essa lição aqui, que os momentos em que a gente precisa de socorro, elas são corriqueiras na nossa existência. Eu não precisei do socorro do Senhor uma vez apenas. E sei que ainda acontecerão esses momentos em que eu vou ter que gritar por socorro. Porque essa é a nossa realidade. E o primeiro ponto aqui que eu destaco, inclusive, é exatamente esse. É porque a trajetória humana é uma trajetória de queda. É por isso que toda hora a gente precisa de socorro. Porque a trajetória humana é, de fato, uma trajetória de queda. Esperei confiantemente no Senhor. Esse salmo mexe num aspecto muito essencial da nossa vida, porque grande parte dos nossos problemas, eu vou falar bem devagar para você anotar aí. Grande parte dos nossos problemas advém da nossa incapacidade de esperar e ter paciência. Sabe, é verdade ou não é? Não adianta, eu sei que é. Nós somos muito ruins nessa questão de esperar. Na verdade, tudo em nós grita por urgência. Peguei uma geração anterior, e eu gosto de comentar isso porque aí a moçada de hoje às vezes não faz ideia, né, do que a gente está falando. Mas quem é mais antigo aí sabe do valor e da necessidade da espera. Como esperar é uma escola, né? A gente esperar livra a gente de um monte de problemas. A gente pensa assim, hoje existe uma realidade aí chamada ansiedade. Eu volto e meia pergunto aqui, né, quem é ansioso, né? E a ideia é que nós estamos ansiosos e quando a gente vai perceber assim, as fontes, né, da onde vem essa ansiedade, é exatamente por causa da nossa inabilidade de saber esperar as coisas. E aí a gente não sabe esperar, e o que acontece quando a gente não espera? A gente reage, a gente se precipita, e quando a gente se precipita, a gente por vezes vai para o precipício. Então, duas qualidades aparecem aqui que são fundamentais: esperar e esperar com paciência ainda por cima. É duas palavras que para a gente é desanimador, né? Porque esperar, gente, é ruim. Quem gosta de ficar esperando aí as coisas? Agora, esperar com paciência ainda, pelo amor de Deus. Então, hoje a gente acha que tudo é um micro-ondas, coloca lá 30 segundos e está pronto. A gente vê as crianças ali surtando porque caiu a internet ali, ficou 10 segundos, travou a imagem, daqui a pouco volta e está todo mundo surtado já. E eles nem percebem, daí você conta aquela história. Pois é, você está reclamando e ficou 10 segundos travada a imagem. Mas antigamente, você tinha que levantar, apertar um botão na televisão. Às vezes tinha que ir lá fora, mexer no bombril, na antena lá, porque né, tinha 4 canais que funcionavam mais ou menos. Só que cada um era uma posição e o bombril tinha que ficar num lugar, né, específico. Quando o botão da televisão também não resolvia, quem que já teve que colocar um palito, né, no botão, porque caía, né, ficava quebrando ali. Controle, né, depois isso daí era um luxo, né, ter um controle. Então, as coisas foram acelerando e a gente acha que a vida é assim, e pior que isso, a gente acha que Deus precisa agir depressa quando a gente está numa situação difícil. A gente acha que Deus precisa ser refém da nossa pressa. E esse é o detalhe aqui. É que Deus não está nem aí com a sua ansiedade, nem com a minha.
Deus não está nem aí com a sua pressa. Deus está preocupado em nos instruir, nos ensinar. E a garantia aqui não é que as coisas vão acontecer rapidamente na sua vida. É que você aprenda a esperar e esperar com paciência. Porque o socorro virá. Mas não na hora e do jeito que nós esperamos. Então, o versículo 2, né, ele diz para a gente: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. E, novamente, ressalta esse primeiro ponto aqui, que a trajetória do homem é a queda. Porque, a partir do momento que Adão e Eva, que possuíam livre-arbítrio, decidiram desobedecer a Deus para fazer a sua vontade, eles foram para a lama. Essa ideia de corrupção é exatamente isso. Nós estamos maculados por algo chamado pecado, que é essa inclinação para longe da vontade de Deus. E aí, é interessante porque o objetivo de Deus não é que a gente se conforme com o jeito que a gente é, mas que a gente seja transformado à imagem de Cristo. Então, Deus vai trabalhar conosco todas as características, qualidades e habilidades que nos fazem ser mais parecidos com Cristo. É por isso que, por vezes, ele não responde imediatamente a sua oração. Eu não quero desanimar você, mas às vezes ele nem responde hora nenhuma. Só que quando a gente fala de Deus, o ponto é esse, é que quando Deus não responde, essa é a resposta. É difícil de entender isso, mas a gente recebe da parte de Deus, né, quando a gente aprende a seguir os processos que Deus estabelece, a gente recebe paz, a gente recebe tranquilidade, a gente às vezes recebe livramentos que quando você percebe, você já não está mais na lama, você nem sabe como é que você saiu de lá. Então Deus tem as formas dele de agir, mas a promessa dele é que ele ouve e atende os seus. Agora, que horas que ele faz isso? Depende do teu nível de pressa, depende do teu nível de ansiedade. E talvez, se eu fosse Deus, quanto mais ansioso você fosse, mais você ia esperar. Se eu fosse Deus, eu ia fazer assim. Até uma dica aí, né, para Deus. Mas brincadeira, gente. É bem assim que acontece mesmo. Quando a gente está focado muito num problema, muito numa coisa ali, parece que aquele negócio persiste. E quando a gente para de olhar para a gente, para os nossos problemas, e começa a olhar para Deus, automaticamente parece que essa é a chave, né, é o segredo. Deus começa a agir nas nossas demandas, nos nossos problemas. Eu sempre gosto de lembrar de Jó quando eu falo disso. Jó ali, fiel a Deus, mas muito focado no seu sofrimento, na sua desgraça. Porque essa é outra característica nossa. Nós focamos demais nas nossas desgraças, na nossa demanda. E aí, Jó também está assim, nessa autocomiseração, coitado de mim, eu não deveria nem ter nascido, olha que desgraça a minha vida. Os amigos de Jó ali, né, mas ali cercando ele, tentando fazer ele lembrar de algum pecado, né, que ele pudesse ter cometido e não estava querendo falar, os amigos não estavam acreditando, né. Porque de fato é difícil, né, um homem servo de Deus, né, fiel ao Senhor, e numa desgraça daquela ali, alguma coisa está errada. E os amigos estão tentando cavocar ali no coração dele, né, fala pra gente, Jó, cadê o pecado? Você pecou, não é possível. E Jó está ali, meu Deus, eu estou aqui, ainda esses caras... E de repente, o que acontece? Jó tira o foco dele, da desgraça dele. E ele fala assim, esses amigos, esses caras estão falando muita bobagem aqui, eu vou orar por eles. E aí Jó se volta para eles e começa a orar pelos seus amigos, começa a ministrar ali para eles. E é engraçado que é nessa hora que Deus muda a sorte de Jó. Quando ele está orando pelos seus amigos ali, né, quando ele tira o foco dele, aí Deus vem forte ali na resolução do seu problema e Jó tem uma experiência diferenciada com Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor quando clamei por socorro e me tirou de um poço de perdição.
A gente teve aí aquelas imagens terríveis, né, no Rio Grande do Sul, aí, há uns meses atrás, daquela enchente, né, que teve. E aí, alguns relatos, né, de pessoas que estavam fazendo um trajeto para um determinado destino e não chegaram lá. E até hoje estão perdidos, né? Pessoas que nem foram encontradas ainda, ficaram atoladas no barro. Eu fico imaginando assim, que situação terrível. E parece que a experiência que esse salmo mostra, geralmente ele denota isso, né? Aquela ideia de você fazendo um trajeto. Imagina você está aí fazendo um trajeto, você sai de um lugar para ir para o outro, e no meio do caminho, né, surge aí uma circunstância da natureza, né, uma enchente, alguma coisa, você fica atolado num barro, numa lama. E ninguém sabe onde você está, não importa quem é você, qual é o seu sobrenome, não importa quanto dinheiro você tem na conta, não importa quantos imóveis você tem alugado, não importa quantos diplomas você tem, não importa nada, você está perdido, você está atolado e ninguém sabe onde você está. O que você pode fazer numa hora dessa? Gritar por socorro. É mais ou menos isso, o salmista está falando, existem lamas que às vezes a gente se envolve na vida, que a gente se atola de um jeito que não importa o que a gente tem, não importa os nossos recursos, não importa mais as nossas capacidades, as nossas habilidades, de onde a gente veio. Nada disso ajuda a gente a sair de determinadas lamas da vida. Agostinho, né, ele fala que não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Porque o salmista fala, esperei com paciência no Senhor. Às vezes, queridos, a única alternativa para você vai ser essa mesmo, esperar e gritar por socorro, clamar ao Senhor. O problema é que às vezes a gente está ocupado demais para isso. Esse negócio de clamar ao Senhor, de orar, está meio fora de moda já. Mas, novamente, Deus não se importa com o que a gente acha, Ele se importa com a sua verdade. E a verdade é essa. Nós precisamos clamar, nós precisamos buscar ao Senhor. E, por vezes, o momento que a gente faz isso é quando a gente está atolado. É quando a gente não consegue, por nós mesmos, né, sair dessa situação. Mas a gente percebe assim, essa ideia da queda, né, e o pecado que corrompeu todos nós, nos jogou nessa lama, da qual a gente jamais sairia. E aí a gente tem essa grande história da salvação. Né? O Senhor nos tira dessa lama do pecado, é Ele que consegue fazer isso. Mas a gente tem esses subprodutos da queda. E uma delas, por exemplo, um dos subprodutos da queda, é exatamente esse, é confiar demais em nós mesmos, mais em nós do que no agir de Deus. Isso é um subproduto da queda. Quer ver o que mais? Confiar mais nas estruturas do que no agir, na ação de Deus. A precipitação é um tipo de subproduto da queda. A gente fazer as coisas de maneira impulsiva, sem pensar, sem raciocinar, sem buscar a orientação do Senhor, essa precipitação também é um subproduto da queda. E qual é o tipo de lama que essa queda aí promove e que às vezes a gente fica afundado? Essa lama aí a gente pode falar o cansaço. Quantas pessoas incorreram nesse tipo de queda, de confiar demais em si, de confiar demais nas estruturas, nas coisas que tem, de decidir de maneira precipitada? Quantas pessoas não se encontram hoje atoladas num ciclo aí de canseira, de enfado, de desânimo da vida? Às vezes a lama atinge a família, e a família começa a entrar em risco, porque nós, por causa desses subprodutos da queda, por causa de escolhas e decisões nossas, a lama pega nossos familiares, nossos amigos,
né? E tanta gente acaba se atolando junto com a gente. A nossa saúde, às vezes, vai para o espaço por causa disso. A saúde emocional, saúde física e principalmente a saúde espiritual. O apóstolo Paulo lembra, né? Ele fala, quantos não há entre vós que estão fracos e doentes, muitos que estão adormecidos, porque não discernem mais corretamente o corpo de Cristo. Então, essa fraqueza espiritual, essa fraqueza física, essa fraqueza emocional, ela advém, ela é um tipo de lama que é causado por esses subprodutos da queda, né, da queda principal. E a gente tem um segundo ponto que o texto nos mostra aqui, que se a ação, né, humana, se a trajetória humana é de queda, a ação de Deus é a ação de salvação. Né? O texto fala, inclinou-se e ouviu. Então, o salmista clamou e esperou com paciência, e a resposta de Deus foi que ele inclinou-se e ouviu. E é interessante, né, porque parece que está invertidas as palavras aqui. O correto deveria ser, Deus ouviu e se inclinou. Mas o texto fala, ele se inclinou e ouviu. Né? É engraçado isso aqui. Mas é que quando a gente vai estudar as palavras, né, de maneira separada aqui, a gente percebe que esse ouvir não é sinônimo de escutar, mas ouvir é atender. Então, assim, Deus se inclinou porque ele já tinha ouvido. E esse ouvir não é porque Deus se inclinou para escutar ele falando, é porque Deus ouviu, e esse ouviu é atender. Então, Deus se inclinou e atendeu a minha oração. E tirou-me do poço. E esse tirou-me do poço esse poço representa isso. Representa esse lugar de onde nós fomos salvos uma vez, esse poço do pecado, mas não que a gente foi salvo uma vez, mas é do poço do qual nós somos salvos todas as vezes que nós clamamos e esperamos com paciência no Senhor. O texto fala também que o Senhor, né, Deus colocou os pés, né, os meus pés numa rocha. E claro que isso daqui tem a ver com Deus tirar você de um ambiente de instabilidade e colocar você num ambiente estável. Né, eu já comentei aqui sobre o meu medo de altura, né? Então, quando eu estou num lugar alto, o meu anseio é estar no chão, assim, num lugar seguro. A altura me deixa frágil, eu fico com medo, eu não sei, né? Aí a gente tem algumas experiências da vida que ensinam lições, né, preciosas para a gente. Por exemplo, eu aprendi sobre o conceito de arrependimento quando eu entrei num brinquedo chamado uma torre... Big Tower, lá no Beto Carreiro. Sério, eu até então falava de arrependimento, metanoia, né, aquela coisa de mudar o pensamento e tal, mas conceitualmente, né? E aí, quando eu fui nesse Big Tower, eu fui com meus familiares lá, inclusive, né? Graças a Deus que meu cunhado estava mais apavorado do que eu, obrigado por isso. E aí, eu fiquei preocupado com ele e o medo me... Mas, enfim, a gente subindo... Quem já foi nesse brinquedo? Isso aí não é de Deus, não, ir nesses negócios. Não vão. É um conselho que eu dou para você. Não vá nesse negócio. E ele sobe e fica muito alto, gente. Pelo amor de Deus. Aí você vai vendo ali, né, as praias, você vai vendo o mundo, daqui a pouco você vê Marte, você vai vendo tudo. Assim, é muito alto aquele negócio. E aí ele chega lá em cima e ele dá aquela travadinha. E daí você está com as pernas soltas ali, você está sentado, né? E aí ele dá aquela travadinha, e aí você sabe que vai cair aquele negócio. Você não sabe que horas, que velocidade, mas uma coisa você sabe, vem aquele pensamento assim, por que eu estou aqui? Né? E aí vem aquele negócio, se eu pudesse, eu não estaria aqui. Deus não deixa eu morrer aqui, porque eu não vou mais subir aqui. Você ora o Pai Nosso, você lembra dos seus pecados. Sabe aquele filme que dizem que passa na sua cabeça quando você está vendo a luz no fim do túnel? É lá que também acontece isso. Você vai lembrando de um monte de coisas, você vai...
lembrando dos seus pecados, principalmente. E lá em cima eu fiquei pensando nisso, falei, olha gente, agora eu entendi o que é arrependimento. Porque se eu pudesse voltar, eu não teria subido por causa dessa sensação de instabilidade e a hora que você está pensando, do nada cai aquele negócio e só Jesus na causa, né? E aí desce, beleza, o chão, cheguei no chão, né? Graças a Deus, estou seguro. É mais ou menos essa ideia aqui, né? As quedas da vida fazem isso com a gente, elas levam a gente para lugares de instabilidade, onde a gente não tem controle, a gente não tem um lamaçal, uma lama, uma areia movediça, ela tem esse poder. Quanto mais você se esforça para sair, mais você afunda. E aí você precisa de salvação, você precisa de alguém para te tirar dali, você não consegue sair sozinho. E essa é a beleza da ação de Deus na história humana. É porque se a nossa trajetória é de queda, a ação de Deus nessa trajetória de queda é de salvação, Ele nos salva, para que a glória seja totalmente dele. E o ponto 3 aqui é que esse salmo nos mostra também assim, o resultado da salvação. Porque nós caímos, mas Deus nos salva, mas Ele não nos salva de graça e nos coloca ali e fala, pronto, você está salvo, agora vá procurar outra queda aí para você, vai caindo em outra lama aí, né? Não é para isso que Deus nos salva. Mas o texto fala que Ele nos coloca os nossos pés numa rocha, e essa rocha, ela representa o próprio Jesus, né? Textos bíblicos chamam Jesus de rocha, né? O próprio Senhor de rocha. Jesus chama o seu ensinamento, inclusive, de o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha e o tolo sobre a areia. E a areia é exatamente esse ambiente de instabilidade. Os dois construíram uma casa e está tudo certo. Na areia, na rocha, a casa não tem problema nenhum. Mas o lugar onde foi construído isso. E aí, a casa construída na rocha é exatamente isso, é um lugar de firmeza, de estabilidade. E Jesus fala, o que eu ensino vocês, aqueles que me obedecem, são sábios construindo sua casa na rocha, porque está construindo a sua vida sobre algo estável, sobre, né, a própria palavra de Jesus. Mas aí, o ponto 3 vai mostrar para a gente o resultado da salvação, que é a missão do povo de Deus. O texto fala, pôs nos meus lábios um cântico novo. Pôs nos meus lábios um cântico novo. E ele fala assim, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. E eu acho muito bonito isso, porque ele fala assim, o Senhor me coloca no lugar de firmeza, na rocha, e Ele me coloca ali, só que, para além disso, agora Ele me dá um cântico novo. E essa ideia de cântico novo eu achava mesmo que era uma música, né? Uma composição, um hino e tudo mais. Mas, na verdade, quando ele fala assim, muitos verão, eu fiquei pensando, mas se Deus vai colocar um cântico nos meus lábios, então o correto é dizer que as pessoas ouvirão, não que elas verão. Qual que é o correto? Se eu começar a cantar aqui, vocês estão ouvindo, né, o meu cântico. Mas é que essa ideia aqui de pôs nos meus lábios um cântico novo, a pergunta é, qual que era o cântico velho, então? E o cântico velho é a lamúria, é o clamor, é o desespero, é a angústia, que agora é substituído pela alegria, satisfação e pela segurança e louvor, né, e ação de graças. Então é uma mudança de situação, de circunstância. Esse cântico novo que Deus coloca no nosso coração, quando nós nos submetemos ao Senhor, é que se a gente estava angustiado, se a gente estava sofrendo, se a gente estava, enfim, desesperado, a gente agora tem a circunstância substituída. Deus nos salva e isso nos dá motivos para a ação de graças, para louvar ao Senhor. É uma perspectiva nova de vida, é uma nova chance, né, e tudo mais. E aí, a ideia é que, vendo isso, quando as pessoas olham para a sua vida e vê que você hoje está cantando um cântico novo, quando elas
percebem que Deus salva você, que Deus ajuda você, que quando você ora, de fato Deus responde, isso é um testemunho. É isso que o salmista está falando, muitos verão. Ou seja, é o testemunho para as pessoas com referência aos olhos e à percepção delas. As pessoas veem Deus agindo em nossa vida e isso é um testemunho. Dá para confiar no Senhor, é isso que as pessoas entendem. Ele fala, verão, temerão. E essa ideia de temerão elas vão conhecer o poder de Deus. O poder de Deus agindo na sua vida e que produz piedade. Ou seja, nós nos tornamos mais devotos do Senhor quando o Senhor muda a nossa sorte. Lembra lá do Salmo 1, né, do Salmo 126, do primeiro sermão dessa série? Quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então, o Salmo 126 fala sobre essa realidade nossa, mas aqui ele está falando que quando Deus muda a nossa realidade, muda a percepção das pessoas sobre Deus também. Porque as pessoas não acreditam em Deus só porque a gente fala que Deus existe, mas quando elas veem que Deus é real para nós e quando eles veem a nossa vida transformada. Então, no final das contas, quando Deus salva você das quedas da vida, quando Deus te devolve propósito e significado para a sua existência, Ele está fazendo isso para sua própria glória. Porque tudo redunda em testemunho que aponta para o Senhor, que é o nosso Salvador. Então, independente da circunstância, eu gostaria de deixar aqui 3 pontos, né, para a gente refletir. O primeiro deles é cuidado. Sua trajetória pode te levar para a lama. A gente precisa sempre ficar atento. Lembra lá? Vigiai e orai. A gente precisa, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente precisa ficar atento a esses detalhes. A forma que a gente vive, a trajetória da vida pode acabar nos conduzindo para a lama. É por isso que a gente precisa da orientação do Senhor. Mas um segundo ponto para a nossa reflexão é: tenha esperança também na intervenção de Deus. Nunca deixe de acreditar. Independente de qual foi a queda, independente da sua situação hoje, independente do que tipo de lama você está envolvido, não perca a esperança da intervenção de Deus. É isso que o salmista nos ensina aqui. E o último ponto é que o nome de Deus sempre será exaltado. Deus estabeleceu todas as coisas para que no final Ele sempre seja glorificado. E é por isso que Deus, Ele nos atende. Não é por causa de nós, não é porque nós somos bons, não é porque Deus ficou com pena de nós e resolveu fazer isso. Não, é porque Deus age, porque Deus é fiel à sua própria palavra. E esse é um detalhe sobre Deus que às vezes é por isso que a gente às vezes fica desanimado e desesperançoso. Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele não pode voltar atrás, Ele não pode não cumprir as suas promessas. Por quê? Porque Deus é fiel. E mesmo, o apóstolo Paulo fala, mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Então, Deus, Ele não pode ser infiel, Ele não pode mudar a palavra que Deus lançou, ela vai se cumprir. E é muito interessante isso, porque a impressão que a gente tem é que quando Deus emite uma palavra, Ele fica refém dessa palavra agora. Se Ele falou que vai fazer, então agora Ele vai fazer. Porque Deus é a verdade. Então, quando a palavra de Deus nos diz que a gente clama, que a gente pede socorro, que a gente espera com confiança, e Deus nos atende, é isso que Deus faz. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Tem uma canção, né, uma parte de uma canção que diz: descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é para mim. Deus não está longe lá no céu.
Por meio de Jesus, Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida, caminhando conosco, nos fortalecendo, sendo essa fonte, esse recurso que a gente precisa para seguir a vida. E é por isso que a gente pode crer no amanhã. É porque o Senhor já está lá. E é porque Ele está lá, mas Ele está conosco também. E porque no final, todos aqueles que caminham com Jesus, apesar das quedas, apesar das lamas da vida, mas a gente pode contar com isso. Se a gente clamar e se a gente esperar, o Senhor vai nos atender. E essa é a mensagem de esperança que esse salmo nos ensina. Eu quero orar mais uma vez com você, feche os seus olhos. E talvez enquanto nós estávamos expondo aqui esse salmo, você pensou em alguma circunstância da sua vida, em algo que representa aí essa queda, essa lama, esse lugar, esse ciclo que você tenta sair e não tem conseguido. Eu quero orar por você. Esse é um salmo que ressalta a ação de Deus. E eu creio que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra, eu creio que Deus é poderoso para fazer proezas e maravilhas na nossa vida, para a sua própria glória. Senhor, nós mais uma vez agradecemos por esse texto tão rico, essa exposição do coração do salmista Davi, e por essas lições que nós aprendemos, ó Deus, que de fato a nossa trajetória é uma trajetória de queda, mas nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos levanta e nós não ficaremos prostrados, porque aqueles que caminham com o Senhor serão fortalecidos pelo Senhor, serão levantados, serão salvos de todos esses ambientes, ó Deus, de queda, de lama, que alguém possa se encontrar. Não há lugar, não há lama tão profunda na qual o Senhor não tenha poder para tirar essa pessoa de lá. E nós pedimos, ó Deus, perdão, nós pedimos a Tua graça para nos ajudar, ó Deus, a estarmos sempre atentos, para que a nossa trajetória não nos conduza para essas quedas. Mas nós também queremos orar para que Teu Espírito Santo reanime, reavive a noção de esperança da intervenção do Senhor em nossa vida. Se nós estamos precisando de ajuda, o Senhor é aquele que pode nos ajudar. E às vezes, por vergonha, por tantas outras coisas, a gente acha que nós perdemos a comunhão com o Senhor. Mas o Senhor não perde a comunhão com os seus. E nós precisamos aprender a ter esperança que, se cabe a nós e se só resta clamarmos e esperarmos, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos clamar ao Senhor. E nós vamos esperar confiantemente o socorro do Senhor que virá. Porque no final das contas, ó Deus, é para a Tua honra e para a Tua glória. Que essa intervenção do Senhor em nossa vida seja para o nosso benefício, sim, mas também sirva como testemunho para todos aqueles que estão ao nosso redor. É isso que eu peço e é isso que eu agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.